Fala galera, professor Diego Salles aqui mais uma vez no canal Matemática com Diegão. Hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, né, da graduação, que é o José Vitor. Ele vai falar um pouquinho aí, né, da trajetória dele. Então, gostaria já de dizer que é uma honra, né, receber esse rapaz aqui no meu canal, né, um cara fora de série. Então, eu vou passar a bola para ele, vou pedir para ele se apresentar, né? E tem uma curiosidade, né? Que a gente chama ele carinhosamente de Toreto. Então, eu gostaria já que ele falasse um pouquinho de onde surgiu isso aí, né? Beleza. Bom dia aí, galera. Boa tarde, boa noite, a hora que vocês forem assistir. Como o Diego falou, meu nome é José Vitor. Estou terminando o bacharelado em matemática na UFRN agora. E já estou no mestrado em matemática pura pelo INPA, né? Pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Bom, para início de conversa, o apelido Toretto surgiu pelo simples fato de, no início da graduação, eu tá careca. Tipo, eu cortei meu cabelo. Tipo, na época eu rapei meu cabelo geral e tava só rapando. Então, tava cortando só rapado, carecão, igual a Diego aí. Tipo, só o na zero mesmo. E eu tinha um carro na época, né? Meu pai teve a condição de me dar um carro. Então, eu era o único boy da graduação da galera que era careca e tinha carro, tá ligado? E a galera começou a me apelidar de Toretto. Toretto e tal, Toretto de Vin Diesel. E é isso, tá ligado? Embora que eu não pareça nada com o cara, mas só por eu estar careca que tá com o carro, e E até era hoje ele, a tá ligado? gente chama ele assim, né? E até Toreto. hoje, aí pegou, até hoje ficou. Show. Beleza, então. A primeira pergunta que eu queria fazer, né, passar dessa apresentação inicial, né, antes da gente chegar propriamente a falar da matemática, né, do IPA, né, que eu acredito que seja uma coisa muito importante na sua vida, né, eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com o conhecimento, porque eu vejo que, para além da matemática, você é apaixonado pelo conhecimento. Não sei se pelo processo de ensino-aprendizagem, mas pelo conhecimento em si. Então, a gente vê muita paixão quando você fala da matemática, mas eu acho que isso aí é uma coisa mais ampla e você acabou tendo que direcionar, né? A gente sabe que hoje em dia é muito difícil você abraçar tudo, e você direcionou para matemática, mas você tem essa relação com o conhecimento. Fala um pouquinho como surgiu, quando surgiu isso, se você lembra dos gatilhos que te levaram a essa relação. Não, sim, claro. Assim, tipo, inicialmente, a minha relação com o conhecimento era muito, assim, na adolescência, mais precisamente, né? Assim, nos meus 14, 15 anos, a minha relação com o conhecimento era muito vaga. Eu era o boy que, tipo, tava ali, tá ligado? No ensino médio, brincando, querendo curtir ali e tal. Conheci a minha esposa, né, no ensino médio, né, Silvia Gabriela. E aí ela tinha um desejo de estudar para o IFRN, tipo, para fazer a prova do IFRN. O começo de tudo começa aí, tá ligado? A minha trajetória de estudos começa aí. E aí, tipo, eu não sei se por medo de não ficar mais com ela ou alguma coisa, eu decidi estudar também com ela, tá ligado? E aí a gente começou. Aí, a partir daí, a ideia de estudar que começou a ser mais internalizada na minha vida. A partir do estudo para o concurso, para a prova do IFRN com ela. Você ali se deu conta que precisava de um projeto de vida. Exatamente isso, tá ligado? Porque eu já me via com ela pro resto da vida, tá ligado? E ela é uma pessoa muito proativa, que gosta de estudar e tal, gosta de ver coisas, e eu, um Zé Ruelinha, tá ligado? Não tinha esse interesse. Era um boy, né? A gente sabe que geralmente a gente, quando tá nessa fase, não tem essa maturidade de olhar para o conhecimento inicialmente como algo, como uma escada social, né? Inicialmente a gente sempre olha como uma escada social, mas e foi isso, né? Aí a gente começou a estudar e eu comecei a gostar de coisas, por exemplo, comecei a gostar um pouco de física, né? A física foi sempre uma paixão na minha vida. História eu gostava muito.
Mas aí, depois de certo tempo, começou a vir mais coisas, né? Mas aí a matemática foi que me encantou. Mas passado certo tempo, até, né, atualmente e tal, e de um ano para trás, é que eu realmente me interessei por coisas mais amplas no sentido de, olha, a minha especialidade é matemática, porque a gente tem a famosa divisão social do trabalho. Então, infelizmente, a gente tem que se especializar em alguma coisa. Eu não concordo muito com isso, mas é a vida. Mas fora da matemática, tipo, né, as coisas que existem, os conhecimentos que a humanidade produz, a arte, a estética, a filosofia, são coisas que me apelam muito, sabe? E o conhecimento em si é algo que engrandece no sentido de você olhar para as coisas com um olhar diferenciado, né? Eu sinto que ao ler livros, por exemplo, estou lendo várias coisas de filosofia atualmente, coisas de literatura, e ao ler esse tipo de conhecimento, você tem um olhar muito mais diferenciado do que você ficar encalacrado ali na sua especialidade, tá ligado? Eu amo a matemática. Todo mundo sabe que eu amo matemática. Tipo, a minha paixão é matemática. Mas sair um pouco dessa caixa, tá ligado? Estudar, por exemplo, para quem estiver ouvindo, tiver interesse em engenharia ou qualquer outra coisa. É muito bom, por exemplo, um engenheiro conhecer sobre ética, conhecer sobre filosofia da ciência, né? Ler literatura também é engrandecedor, né? Estudar outras coisas, tá ligado? Então, eu acho que o conhecimento passa muito por isso. A minha paixão pelo conhecimento passa muito por isso. Você ter multifacetas em uma unidade, né? A Para além unidade do que é nosso o eu. trabalho, nós somos também seres sociais, né? Então, nós vamos. Imagina só o cara sentado na mesa, tipo, a galera conversando sobre várias coisas, aí vem o cara e fala de teoremas, tá ligado? Não, calma. Se o cara puxar, e aí você, né? Mas para o convívio social é fantástico. E minha próxima pergunta, né? Hoje em dia a gente tem a internet, que é ela te dá uma gama de possibilidades muito maior, né? E de compactação, né? Tratamento, disseminação desse conhecimento. Mas durante muito tempo a principal via, né? A sociedade ela começa com a linguagem falada, né? Tanto que o desenvolvimento da linguagem falada passa muito, né? Essa relação do conhecimento. Só que durante muito tempo a via principal de informação foram os livros, né? A principal forma de disseminação de conhecimento, né? E aí, acho que seria até essa pergunta um corolário da primeira pergunta do conhecimento, né? Mas sua relação com os livros, né? Porque sempre que a gente te vê com um livro, você é um cara que é um amante dos livros, dá para ver, tem sempre um livro debaixo do braço. E tem uma biblioteca também, né? Ou o interesse em criar uma biblioteca, né? Humildemente, eu sou um cara que não sou muito assim de acumular os livros, mas eu já posso dizer com toda certeza que você tem uma biblioteca, né? E uma biblioteca com vários títulos importantes, né? Então fala um pouco da sua relação com os livros em si, né? Cara, assim, o livro, eu não sei quando começou, sinceramente, porque eu sempre fui um cara que estudei por PDF e tal, mas quando começou, quando a minha intimidade com o livro começou, com o livro, a entidade do livro propriamente, tipo, é uma coisa que eu não consigo explicar, na sinceridade, assim, tipo, a história nos dá que, né, o conhecimento se passou inicialmente por papiros, e foi, né, foi passando de geração a geração até chegar a prensa, né, para começar a fazer livros e tal. E aí eu não sei muito bem qual é a mágica que existe nos livros, mas que me encanta de uma maneira. Eu não sei, sabe assim, é tipo, eu não sei explicar no sentido de, por exemplo, eu olho para o livro, eu não necessariamente olho para o livro, é um clichê, mas olhando para a capa. Mas tem livros com capas que são fantásticos, tá ligado? Tem um livro que eu tenho, que o nome é A Imitação de Cristo. É um livro
foi escrito por um monge do século XV, né, Thomas Kempis. E eu sou assinante de um clube que traz livros de teologia católica e tal. E eles fazem as capas tipo, de uma peculiaridade, sabe? A produção e tal. E fora do conhecimento ali dentro, você já pega o livro ali, você vê a estética que tá rolando ali, e você percebe que ao começar a folhear o livro, ainda tem algo, né? Tem um conteúdo por trás. Então tem essa ideia de não julgo o livro pela capa, mas às vezes a capa também é foda pra caramba. Então, tipo. Mas assim, a minha coisa com os livros é só a parte do teu conhecimento ali, tá ligado? Tá, eu tô criando a minha. Como vocês falam, né? Você tem uma biblioteca. Eu tenho uma quantidade razoável de livros, certo? É uma quantidade ainda razoável, não é o que eu quero, não é ainda o meu limite. Não sei se vou chegar ao meu limite ainda em vida, porque o conhecimento é infinito. Mas só de chegar no meu quarto, olhar a quantidade de livros que eu tenho lá e, tipo, por exemplo, matemática eu tenho vários livros, então eu quero ver algum assunto, eu vou lá, pego, tá ligado? Eu pegar, às vezes, é muito importante, tá ligado? Para mim, eu pegar no livro ali. Eu vou agora te colocar numa situação difícil, que Pode eu sei que é colocar. difícil, mas eu já vou tentar atenuá-la, já vou tentar deixar um pouco mais fácil. Eu quero agora que você dê uma indicação de um livro. E aí você vai seguir seu coração. Eu já digo que é difícil. Mas para facilitar, né, como eu disse que é tentar atenuar a sua situação difícil, né? Eu vou separar. Vou deixar você colocar um livro genérico, qualquer livro que você queira, e um livro de matemática. Então, na indicação de um Tá livro. certo, tá bom. E aí eu Melhorou, quero que você melhorou. siga seu coração. Possivelmente, quando a gente faz essa pergunta, já vem um livro na cabeça da pessoa, né? Então, vou colocar você Já. nessa situação. Eu tenho o meu palpite do livro que você vai falar da matemática, mas eu vou deixar você falar, né, para ver se Tá eu certo. acerto. Não, tá certo. Cara, o primeiro livro atualmente que me vem à cabeça e que eu pretendo carregar pro resto da minha vida é esse que eu acabei de citar. A Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. É um livro contemplativo, no sentido de você meditar sobre as coisas que ele está falando, certo? É um livro meio que para conduta social, foi escrito, mais precisamente, para conduta de padres e monges, tá ligado? No século XV. Mas se qualquer pessoa que acredita em Cristo, ou é até, ou é, enfim, secular, que pegar o livro e não só olhar para a parte dogmática religiosa do livro e tentar ver as frases que estão ali dentro, o conteúdo moral e ético que está ali dentro, é, é, é engrandecedor. Eu até recomendo a você depois dar uma Com olhada. certeza, já anotei aqui. Eu acho que a própria Bíblia, né, se você souber interpretá-la, ela é um livro que ela te dá muita direção de como agir Não, socialmente, né? No exatamente. final das contas, é isso, né? O que a Bíblia é um livro que vai orientar a sociedade para que elas interajam de uma melhor forma, os seres humanos, né, tenham uma conduta de melhor forma. Isso. Mas já salvei aqui, né? Já coloquei. Agora eu quero a outra parte que talvez seja até um pouco mais difícil, né? Cara, de matemática, eu acho que Rapaz, aí você me pegou. Eu vou anotar aqui o meu palpite, né? Para ver Tá, se. anote. Mas, cara, de matemática, eu acho que a leitura mais gostosa que eu fiz de um livro de matemática, e que eu acho que eu já falei para você, ou para alguém eu já falei, mas é o livro Geometria Diferencial de Curvas e Superfícies do Manfredo do Carmo. Acho que, tipo, é um livro. O Manfredo foi um matemático brasileiro, né? Para quem estiver ouvindo. Existem matemáticos brasileiros, viu, galera? Existem matemáticos brasileiros que fizeram nome e história mundiais. Esse livro que eu estou falando foi traduzido em 6 línguas, ou seja, português, russo, chinês, espanhol, francês e tem mais outro lá que eu esqueci agora. Mas foram 6 línguas. É um livro sobre geometria, né, que é a área que eu mais gosto em matemática, estudar formas.
E o jeito que o Manfredo escreve é muito. Além de ser um livro muito didático, é um caminhar suave pela matemática. Geralmente, quando você estuda matemática, não é um caminhar suave. Não é algo simples, tá ligado? Algo que você olhou e aprendeu. A matemática é dura, é difícil, ela é um pouco ingrata com quem ainda. Tipo, eu sinto que ela é muito ingrata comigo, no sentido que eu sou um adorador dela e ela continua sendo ingrata comigo ao longo desses anos. Mas é uma leitura fantástica. Tem um segundo livro, que talvez esse você. Mas é o curso de análise do Elon. Acho que também é. Eu não sei se você acertou, mas o curso de análise do Elon, os dois volumes, o volume 1 e o volume 2, são livros também de matemática que eu quero carregar para o resto da vida. Assim, ó, eu vou dizer que eu acertei pela média aritmética. Então, o meu palpite que eu anotei aqui foi o livro de análise no RN do professor Ronaldo. Ah! Eu acho que ele tem muito uma importância na sua trajetória acadêmica, que é quando você faz uma transição ali. Então, acho que é um livro que durante muito tempo eu vi você carregando, e por Ah, isso sim, eu, sim. eu, eu anotei ele, que é quando você dá aquele primeiro passo, assim, eu acho que para matemática avançada, né? Quando você sai da análise, vai para análise no RN, acho que depois sim você teve contato com o livro do Manfredo. Então, por isso que eu digo que está bem Não, assim, tá ali, mas assim, é porque um dos motivos é que o livro do Ronaldo era o livro texto, né, do curso, então o professor Ronaldo ele seguia o livro dele, né, e aí era por isso que eu carregava sempre. Mas é um livro também muito bom. É um livro que o professor Ronaldo também teve um empenho muito grande em fazer. Mas esses dois que eu citei, realmente, assim, para minha formação, não que o livro do professor Ronaldo não seja, mas esses dois realmente são livros que eu li e que, tipo, me deram visões diferentes da Mas matemática. o Elon é o Elão ou o Elinho? O Elão, o Elão, o Elão, o O Elão, Elão. o Elão. Beleza. Todos os dois Elão. Beleza, show de bola. Dentro aí, né, da sua trajetória, eu percebo, né, pela relação que a gente tinha, que você tem muito uma relação com a fala, né? Você é um cara que você gosta da questão da oratória. Eu não sei se você se debruça sobre o estudo, da oratória, do storytelling, mas você gosta muito tanto da questão da história, né, da história, daquele conhecimento que você está falando, né, e eu percebo que você gosta muito de ser ouvido também, né, quando você está comunicando a matemática, né, quando você está falando. E querendo ou não, né, a ideia do professor, do orador, né, do cara que está transmitindo conhecimento vai passar pela fala, né, como eu falei anteriormente. Você já se debruçou sobre isso ou já teve essa percepção de que você gosta de ser ouvido, de falar, de comunicar matemática? Não, assim, não só matemática, né? Eu gosto de falar de tudo, tá ligado? Assim, tipo, eu gosto de falar. É algo que, é algo que quando você percebe é interessante. Você gostar de falar, tá ligado? Eu gosto de comunicar. Às vezes até de maneira demasiada e acho que a galera não curte muito, mas tipo, eu gosto de falar, principalmente das coisas que eu gosto, das coisas que eu sou encantado, tá ligado? Por exemplo, eu tô ouvindo alguma música. Atualmente eu escuto muito um compositor finlandês chamado Sibelius. Foi um cara do início do século XX, da era romântica, o final da era romântica ali, e era tipo, o cara fez óperas e sinfonias incríveis, pra mim, né? Obviamente eu tô botando a minha opinião, mas, tipo, eu tô escutando aqui, por exemplo, lá no PET eu tava escutando, o Júlio tava do meu lado, olha aqui, bicho, escuta aqui essa música, olha como é que ele faz, olha, entendeu? Então, as coisas que eu sou encantado, eu gosto muito de falar. Eu não me debrucei ainda em estudos sobre oratória, sobre coisas desse tipo, retórica e tal, é algo que eu pretendo, mas assim, a minha questão do falar é justamente coisas que eu gosto de falar. Eu gosto de falar de política, né? Quando a gente está em discussões políticas, eu sempre quero estar ali, né, no meio da discussão e falando, expondo minhas opiniões. Então, a minha relação com
o transmitir falado, né, é algo que eu gosto de falar coisas que me encantam. E a matemática, por exemplo, é algo que me encanta profundamente, como já devem ter percebido, e eu gosto de falar dela, tá ligado? Gosto de mostrar, por exemplo, é algo que eu queria muito que os professores fizessem, é mostrar a matemática mais humanista, no sentido de, olha, o cara provou que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, não porque do nada ele teve a genialidade e demonstrou, entendeu? Tem toda uma história por trás, tem vários papiros que ele pegou antes, né? O Pitágoras, tem todo um contexto social e político ali, para você dizer que num lapso de genialidade o cara fez aquilo. É a mesma coisa com Newton, com os grandes, tá ligado? Então, às Quando vezes, você eu gosto. entende que é uma escola pitagórica, né, que tem aí 400 anos, né? Então, várias pessoas Exatamente, é conhecimento acumulado, é aquele. Então, assim, é egípcios e babilônicos já egípcios, utilizavam aquilo, né, chineses, registros, né? chineses e tudo mais. Então, é como eu lhe falei um dia desse. Eu acho, é a frase do padre Sertillanges, né? O gênio é uma longa espera, tá ligado? Para surgir um Newton, precisou passar toda uma galera por trás, tá ligado? Bacon, Barrow, essa galera todinha veio antes dele, Descartes, Fermat, para poder chegar nele e ele fazer os teoremas que ele fez, tá ligado? E é a frase clássica dele, né? Sim, cheguei mais longe, é porque eu estive apoiado em ombros de gigantes, né? Com certeza, né? Cara, você falou um pouquinho ali, né, do quando você despertou para o estudo, para o conhecimento, né? Só que antes ali, acho que já próximo de você ingressar na graduação em matemática, você também tem uma historiazinha com conhecimento, com estudo ali, né? Você poderia destrinchar um pouquinho isso aí para a gente? Até Sim, esse passo que você dá, vou ingressar no bacharelado em matemática, sim, né? sim. Esse período mais curto, assim, próximo, mais próximo. Sim, sim. É assim, eu estudei para concurso militar, né? Você sabe que eu estudei para concurso militar. Então, tipo, eu ali, em meados de 2015, eu terminei o ensino médio em 2014 e após terminar o ensino médio, eu já tinha a intenção de ingressar numa carreira militar, porque meu pai, ele também me influenciou nisso, né? Meu pai é um cara que gostava dessa carreira e, tipo, eu olhava para aquilo e não, é isso que eu quero fazer, né? E aí comecei a estudar para o ITA, para a Escola Naval e tal. E foi nessa parte, pronto, aí é onde entra um ponto-chave na minha vida, porque foi estudando para esses concursos que eu percebi que a minha vibe era outra, minha praia era outra, tá ligado? Mas eu participei do cursinho Taos, né, onde você é muito famoso, a galera te chamava de pinguim. Pinguim caramba, o bicho era pau, o bicho detonava as apostilas, o cara estudava pra caramba. E tipo, olha só, aí já levando um gap aqui, né? Você já foi uma influência para mim sem antes você me conhecer. Sem antes de você me conhecer, ou eu te conhecer, você foi uma referência para mim, porque os caras falavam direto, tá ligado? O bicho estudava, eu mesmo, eu quero ser igual a ele. Eu quero detonar os livros tudinho. E bom, eu fiz o concurso da Escola Naval, né? Por incrível que pareça, eu não passei por causa da prova de matemática, olha só. Eu consegui o corte em português, em inglês e em física. Consegui o corte nessas três, mas em matemática, das 20 questões, eu só acertei 4. Então, tipo, o outro ano, né, que seria 2016, eu disse, vou focar em matemática. E aí foi a minha sina, né? Foquei em matemática e descobri que sou apaixonado por ela e não queria fazer outra coisa a não ser estudar matemática. Mas, de fato, esses 2 anos, né, 2015 e 2016, foram anos que eu estudei para concursos militares. E foi em 2016, praticamente, foi o ano que virou a minha chavinha, eu decidi, né, mexer com matemática. Eu não sei se eu queria ser professor. Atualmente eu quero ser professor. Tipo, eu quero ser mais professor do que matemático atualmente. Mas, mas é isso. É aquilo, né, cara? Quando você
sai do ensino médio, quando você tá ali naquele meio... É um marasmo, né? Depois do ensino médio ali é um negócio meio punk, porque às vezes se você não passa direto para a universidade, você vai ter que fazer o cursinho, né? Se você decide ir fazer. Se você não quer fazer universidade, você vai procurar algum ensino técnico. Se você não quer algum ensino técnico, você vai fazer concursos gerais. E aí sempre fica um ano ali, se você não conseguir no ano em que você está fazendo o ensino médio, aí sempre fica um ano ali de incógnita, né? Assim, tem uma interrogação entre o ensino médio e o outro passo. E é geralmente nesse local, né, onde você está, que você se descobre, às vezes, né? Assim, você descobre que, porra, o que é que eu quero fazer e tal. É um momento de você repensar, né? E é interessante ver que você vai ganhando maturidade no processo e pode redirecionar o leme, né? Então, eu acho que eu, por exemplo, acho, né, particularmente, que a nossa sociedade ganha muito mais com o José Vitor, né, seguindo essa carreira de matemático, né, do que ingressando na escola militar, né? Também passei, né, por esse processo e tal, né, fui aprovado, assumi, depois decidi mudar, né, então eu acho que a gente sempre tem tempo para a gente reconsiderar as coisas, né, para onde a gente quer ir, né, mas eu acho que o legado dos concursos militares ele é muito importante por esse despertar, já que é um vestibular um pouco mais difícil, né, você precisa se dedicar um pouco mais, então você vai ampliar um pouco o seu leque, né. Exatamente. E, cara, dentro da graduação, né, durante a graduação, né, não é dentro da graduação, bem, é mais durante, você entrou num processo aí de você decidiu casar, né, com a moça que você disse que era a mulher da sua vida, a esposa, né, sua esposa atualmente. Sim. E isso demanda um pouco de maturidade, né, um pouco não, bastante maturidade, porque é um compromisso, né, e eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, porque é trabalhoso, com certeza, né? E você conciliou todo esse processo, né, de escolha, de não sei o que a gente via, né? Pelo menos nos primeiros anos da graduação, ali você não falava de outra coisa, né? Então, era uma coisa que tomou muita energia, né? Então, fala um pouco dessa decisão e tal, né? Cara, assim, como eu falei, né? A minha decisão. O ponto-chave para mim, é o seguinte: eu não estaria na situação que eu estou hoje, com o que eu conquistei hoje, que não é muita coisa, mas já é alguma coisa para mim, sem ela. Não num sentido romântico do século XVII, alguma coisa, por causa. Não, também, mas é como eu falei lá atrás. A decisão, o passo decisivo para eu estudar, o de sentar a bunda na cadeira, abrir o caderno, pegar um livro e fazer alguma coisa, foi a partir dela. O passo fundamental foi a partir dela. Então, eu meio que, tipo, ela me fez mudar de uma maneira que eu, poxa, pensei assim, caramba, eu acho que eu nunca vou encontrar uma pessoa que fizesse algo desse tipo, tá ligado? Mas aí você vai passando o tempo e tal, a gente antes de se casar, a gente teve um relacionamento de 8 anos, né, namorando, foram 8 anos, longos anos namorando. E a partir daquele momento, né, assim, a pessoa pode falar, cara, você tinha 15 anos, você não podia saber que ela era a mulher da sua vida, mas a questão do mudar de vida, porque eu tive uma mudança de vida, cara, que a galera realmente não sabe a minha história de 15 anos para trás, tá ligado? A galera que me conhece da universidade para frente, mas da minha adolescência antes de Gabriela, eu tinha uma vida muito diferente, tá ligado? Muito diferente. E após conhecer ela, houve uma mudança completa. Então você percebe assim, e uma mudança para melhor, tá ligado? Não foi uma mudança para pior. Então eu pensava assim, cara, eu não tenho outra escolha, isso é o meu pensamento, eu não tenho outra escolha
a não ser, né, construir algo com ela, porque ela já me fez construir algo em mim. E isso é muito importante, tá ligado? Para um relacionamento. E aí fui maturando essa ideia e eu já pensava em me casar com ela, tá ligado? Tipo, era algo para mim natural, não era algo. Ah, caramba, cara, você casar novo, para mim se tornou algo natural. Mas depois de eu ter feito essa reflexão interna, de perceber que a minha mudança veio a partir dela, tá ligado? E é isso, a maturidade veio chegando, eu fui amadurecendo, e a cada vez que eu ia passando de estágios de idade e de cabeça, eu ia percebendo cada vez mais que o meu caminho é ela, tá ligado? Uhum. Então, é isso. Eu acho que foi um crescimento, foi uma maturação, mas não foi uma maturação dolorosa, no sentido, caramba, eu vou me casar, vou perder coisas, né? Porque a galera tende a pensar isso, né? Eu me casando, eu perco a minha liberdade. Cara, eu não sei te dizer se isso é verdade, mas no meu caso, não passa longe disso, tá ligado? Eu não me senti privado de nada, e no sentido, às vezes, eu me sinto mais emancipado ainda com o casamento. Eu acho que só esse tópico, né, ele daria várias horas de conversa, né, pra gente, porque, querendo ou não, os relacionamentos, eles são complexos, né, e tem uma história, 8 anos, né, não são 8 dias, né, então tem muita coisa aí, então, mas novamente gostaria de renovar meus votos de felicidade e discernimento, né, eu estive lá no seu casamento, né, pude desejar isso pessoalmente, né, mas renovando aqui, né, fico muito feliz com a Obrigado, sua obrigado. escolha e sua felicidade, né. Voltando aqui um pouco mais, né, para outros temas, né, mais da matemática, né, e aí você ingressa na graduação em matemática, posteriormente, já no meio da graduação, você ingressa no PET, né. Eu gostaria que você falasse um pouquinho suas dificuldades, como foi um pouco desse processo da graduação, né. Você adiantou um passinho, então acho que você ainda está terminando a graduação, né, acabou que acelerou muito, né, ainda a matéria da graduação acabou que você acabou deixando um pouco de lado, né? Acabou se desenvolvendo mais rápido do que o ritmo da graduação, eu acho, né? Então, fala um pouco da sua experiência de graduação, sua experiência no PET, que eu acredito que seja importante aí para você, né? Suas dificuldades, né? O que você mais gostou aí nesse período de graduação. Bom, cara, assim, eu ouvi um dia desses uma frase, assim, tipo, do professor Clóvis de Barros. Eu tava assistindo um podcast dele e ele disse assim, a escola, ele falando da escola, a escola é uma boutique de oportunidades. É uma boutique de oportunidades. Você gosta disso, não gosta disso, gosta daquilo, não gosta daquilo. Para mim não houve isso na situação da escola, mas na universidade sim. Quando eu entrei na universidade, eu me vi ali numa boutique de oportunidades. Bom, e a questão do atraso é porque, infelizmente, ou felizmente, mas na minha opinião, é infelizmente, a universidade, ela te dá muita coisa boa, mas ela te dá para quem, como eu, queria estudar mais matemática, ela não me dava aquela especialidade naquela hora, ela me dava um curso mais generalista, então eu tive que pagar coisas como programação, como física, coisas que, tipo, eu acho legais e tal, mas não era o meu interesse na hora, entendeu? Então, então teve disciplinas que eu privilegiei ao invés de outras. Teve semestre que eu paguei 2 que eu queria muito, mas era um semestre para mim pagar 4, por exemplo. Por isso que rolou esse atraso. Mas a universidade em si, falando sobre a universidade em si, depois eu entro no PET, é um lugar também, assim, para lá da academia, né? Porque aí a gente entra em outro tópico, a questão acadêmica, mas a questão do meio universitário, se você não se encontrou no ensino médio, na universidade você tem muito mais possibilidades de se encontrar ali dentro, ou de ter experiências novas, né? Então a universidade foi um lugar para mim de muitas experiências novas que eu não tinha tido antes, né?
sei lá, por exemplo, um mero café na cantina, onde você pega um café na cantina com um colega seu e fica ali conversando horas e mais horas, e aí você já. Às vezes eu aprendia mais com vocês no café do que dentro da sala de aula. Isso é só uma opinião, mas, tipo, é aquilo, né? A universidade, para mim, foi um outro divisor de águas. E as disciplinas foram acontecendo, né? Como eu disse, eu fazia uma preleção melhor de umas ao invés de outras, e isso acabou me atrasando um pouco no sentido de agora eu estou precisando pagar 2 disciplinas para terminar, né? É linguagem de programação, que é programação 2, e eletromagnetismo, que era uma disciplina que eu era para ter pago no 4º semestre, mas aí eu escolhi outra disciplina para frente. E o atraso também rolou por causa da pandemia, né? Infelizmente, muita galera nossa se formou agora, né? Que era para ter se formado antes. E é isso. A questão do PET é aquilo, né? Eu era um fissurado em matemática, eu não pretendia de início entrar no PET, né? Mas aí tem um colega nosso, o Arthur, que está no IMPA também, que entrou ali, né? Ele fez o processo seletivo e tal. E um ano depois, ele fez logo quando iniciou a graduação, o processo seletivo. Aí um ano depois, eu, o Edmilson e o Denis, a gente teve a ideia de fazer. Eu não imaginava eu não tinha, como é que eu posso dizer, ideia da magnitude do programa PET. Né? Isso independente de ser da matemática, porque o PET é um programa nacional, vinculado ao governo federal, de ensino, pesquisa e processos de extensão, né, da universidade. Isso em várias áreas. Tem PET química, tem PET estatística, tem o PET matemática, PET física. Então, assim, é um lugar de você vai estudar, né? Claro. Mas é um lugar onde você troca muitas experiências e que engrandecem você, né? Eu acho que o último entrevistado foi o Felipe, né? O Felipe era petiano de matemática com a gente, entendeu? Então ele falou, e eu estou aqui, né, concordando com ele, que é um lugar de experiências onde você vai tocando pessoas que querem também um desenvolvimento ali, tá ali no corre, tá ligado? Tá ali buscando seu espaço. É um lugar muito bom, assim, para quem tiver ouvir, né, a entrevista e tá pensando no que quer fazer. Se for entrar numa dessas áreas assim mais pesadas, tipo física, química, estatística, matemática, o PET é um lugar muito bom de desenvolvimento. Tanto de conhecimento, né? Você vai estudar mais, e lhe requer um pouco mais esse estudo, o PET, porque você faz uma iniciação científica, né? Você tem que se vincular com um orientador, aí pega um tema para estudar, e aí começa. Quanto ali mesmo, tem uma competição ali dentro, querendo ou não. Eu não sei se o Diego percebeu isso, porque o Diego também foi petiano, mas tem uma certa competição no sentido de, meu irmão, o cara ali tá estudando, eu vou estudar também, o cara ali tá fazendo um concurso, vou fazer também, o cara tá. Então a gente sempre tá ali se degladiando ali dentro. Não um degladiar, assim, eu odeio aquele cara, não quero. Não. É uma competição saudável, né? E o PET, em geral, é um programa que, infelizmente, está ameaçado aí, né? Houve um atraso nas bolsas devido a problemas no governo federal e está ameaçado de ser instituído, infelizmente. Faz mais de um ano que tem essa ameaça, mas a galera está firme e forte. Show, show de bola. Essa perspectiva é interessante, né? Eu diria que é mais uma orientação do que uma competição. Assim, eu nunca me senti numa competição, mas mais eu via o pessoal se desenvolvendo e questionava, perguntava, né, como eu poderia me desenvolver daquela forma também. Então, foi um norte para mim, né? Você acredita que talvez a graduação, né, seria positivo que tivesse mais liberdade ou não? Foi mais um caso específico seu, no sentido assim de escolha das disciplinas e tal. Eu acho que a universidade deveria ter mais liberdade de cátedra, tá ligado? Tipo, tá, vou fazer o curso de matemática. Mas o que me impede de pagar uma disciplina no departamento de filosofia, por exemplo, tá ligado? Eu, Assim, particularmente, você fica muito ali naquele cubículo. Assim, a formação em matemática é geral. Tipo, se você for olhar, é um pouco.
você vê física, você vê programação, você vê coisas de educação matemática também e tal. Mas, cara, quer pagar uma disciplina de história da filosofia, sei lá, que foi a que eu paguei semestre passado. E foi eletiva, né? Tipo, não conta como obrigatória. É umas horinhas que a gente tem e o cara não pode, tá ligado? O cara vai, tipo, eu acho que falta isso na universidade, uma liberdade maior de cátedra, tá ligado? Uhum. Eu, particularmente, acho que algumas disciplinas eu tenho em mim o sentimento que eu peguei meu tempo e joguei no lixo, né? Com as disciplinas que eu fiz. Algumas que eu fui obrigado a fazer, né? E que eu poderia ter dedicado meu tempo a outras, né? Minha formação foi um pouco diferente da sua, né? Que é uma formação em licenciatura, né? Foi uma opção que eu precisei fazer pensando assim, né, posteriormente, graduação foi uma decisão acertada, mas tiveram diversas disciplinas que eu preferia ter pago do bacharelado, que para mim teriam sido, e eu não tive tempo nem oportunidade de fazer isso, pela quantidade de coisas que eu precisava fazer ali, né? Eu era obrigado a fazer, enfim, né? Chegando nesse tópico aqui, né, que eu acho que é um tópico para você que, né, mexe até com o seu coração, né, que é o IMPA, né, cara? Essa palavra é muito, essa sigla é uma sigla de peso, né? Quando eu entrei na matemática, eu achei que a matemática era só para quem era olímpico, né, que já tinha sido medalhista, que tanto que eu não quis mudar de curso para matemática, né? Durante muito tempo eu negligenciei essa ideia, porque eu achava que era uma coisa só conseguia chegar o cara que já fazia doutorado com 17 anos, né? Para mim era esse pensamento que eu tinha, né? Então acho importante a gente desmistificar isso um pouco, né? Eu acredito que você não é um ex-olímpico e você, né? Alguns ex-olímpicos não chegaram no IMPA e você chegou, né? Então conta um pouco dessa sua relação com o IMPA, se lá naquele comecinho você imaginava que era possível chegar, né? Porque querendo ou não, você abre portas e mostra que, ó, a gente aqui do RN consegue chegar lá, né? Quando você abre portas, fica mais fácil para as pessoas que vêm depois chegar, né? Cara, assim, para quem conhece o IMPA, né, o instituto e tal, o cara e conhece de fora, né? Tipo, conhece olhando as mídias sociais, olhando alguma coisa nesse sentido, o cara pensa, não, só entra gênio, né? Só entra, o cara olha os caras que se formaram lá, sei lá, Arthur Ávila, que é o nosso, assim, é o nosso medalha fios, né? O cara que ganhou o Prêmio Nobel da Matemática brasileiro. O cara terminou o doutorado com 23 anos, 22, tá ligado? O cara era medalhista de ouro em matemática com 15. Aí tem um outro lá que é mais caricato, que é o Gugu. Gugu é um cara que terminou o doutorado com 20 anos, olímpico. Então o cara fica olhando aquela galera e diz, meu irmão, eu não chego não. Só que, é como eu falei, é uma frase que tá comigo, assim, e eu não largo não. O gênio é uma longa espera, cara. O trabalho acumulativo de você ir aprendendo é algo que, se você tiver a persistência e a disciplina, supera a genialidade. Porque, tipo, você pega um gênio, digamos assim, pega um cara que você bota um problema e ele resolve ali no instante. Mas se o cara não for disciplinado, se o cara não tiver ali a rotina, né, a consistência, tá ali para e passo sentado com a bunda na cadeira, o cara que tá, ele pode não passar, mas ele chega muito perto, tá ligado? E essa eu acho que é a situação em que eu me enquadro. Eu não sou gênio, minhas notas não são só 10, e porra, o 10, se você for olhar o meu o meu histórico, né, da graduação, o 10 é algo raro, se forem olhar. É algo raro. E eu não tenho vergonha de falar isso. Porque eu sou uma pessoa que tem que o conhecimento para mim não é algo trivial, tá ligado? É algo que exige empenho, exige bunda na cadeira, existe correção de rota, existe muita coisa. Então,
Travou um pouquinho aqui, Túlio. Eu acho. E aí, voltou? Voltou? Voltou agora, pode falar. Foi em qual parte que voltou? Você estava falando sobre a questão da genialidade e tal, que é construído, e você se enquadra nesse caso. Sim, tipo, então assim, o caso é que eu tava falando, né? Se você tiver a disciplina e um empenho, né? E tá ali todo dia construindo um bloco de conhecimento, você chega perto da genialidade. Acho que eu falei isso, né? E, tipo, eu me enquadro nessa situação. Tem um outro amigo nosso, que é o Arthur, que passou também no IMPA. Só que se for olhar as trajetórias dos dois, é muito diferente, né? A trajetória do Arthur e a minha trajetória. Então, falando de mim, eu acho que eu consegui chegar lá, né? Justamente por essa minha peculiaridade de estar persistindo, de estar ali sentado, tipo, se você entrasse no PET, onde é que você ia me ver? Sentado. Sentado lá na minha cadeira estudando. Qualquer pessoa que entrasse lá ia me ver sentado lá no lugar onde eu ficava, com a ruma de livro ao meu redor e estudando. Então, tipo, eu acho que a pessoa que não tem a genialidade, cara, pô, não sou gênio. Não, o cara chegou a essa conclusão, olha, não sou gênio. O cara fez uma reflexão interna, não tenho essa capacidade. O caminho para esse cara é o estudo consistente e continuado. Só. Então, eu acho que por eu ter isso, eu consegui chegar lá, tá ligado? Consegui fazer fiz o curso de verão, numa disciplina que eu não era tão, assim, eu já conhecia, mas eu não era tão, eu não conhecia profundamente ela, que é dinâmica complexa, é uma área de sistemas dinâmicos lá do IMPA, que está oferecida agora, e consegui tirar a nota máxima, mas por estar ali na disciplina, no estudo continuado. Tá? Então, os blocos de conhecimento que eu fui adquirindo durante a graduação me fez ter uma maturidade suficiente para quando eu ataquei o curso de verão, eu já sabia o que eu tinha que fazer. E ali foi o que aconteceu e bom, o IMPA, assim, quem olha para matemática e for olhar a história da matemática no Brasil tem que passar pelo IMPA, né? O IMPA foi quem formou os doutores que foram formar as universidades, os departamentos de matemática das universidades federais. Então, eu acho que não preciso falar mais nada. Acho que o IMPA, né, não por si só, a sigla é muito pesada, né, para a gente querer definir de alguma maneira, né, ou dar um cartão de visitas. O IMPA por si só, né, quem sabe um pouquinho de matemática, né, sabe o peso que tem essa palavra, né, e essa oportunidade, assim, né, que você está tendo. Cara, eu não sei se você em algum momento teve essa percepção que as pessoas que achavam arrogante por isso que eu acho importante a gente fazer esse registro, né? Porque quando alguém falava para mim algo desse sentido, né? Eu não tinha como, da minha parte, considerá-lo arrogante, porque eu vi um décimo do seu trabalho, né? Eu considero que eu vi ali, vou botar um décimo, né? Os momentos que eu. Então, imagina no todo, né? Se eu soubesse o todo, né? Então, as pessoas têm mania de confundir. Orgulho do seu trabalho, né? De você andar de cabeça erguida, porque você sabe que você está realizando um trabalho honesto ali, com arrogância, né? Com falta de humildade, né? Então, eu acho que a pessoa que chega para conversar com o Toreto e Toreto vai lá e ajuda e dá uma orientação e fala um pouco da história dele, já quebra isso, né? Já cai por terra um pouco dessa ideia de arrogância. Não sei se você percebeu isso aí um pouco na sua trajetória, né? Cara, assim, é algo que eu percebi e eu posso falar a você. De início eu era, cara. De início eu era. No sentido de eu estar entrando na graduação após fazer um estudo. Assim, eu estudei coisas que a galera não estudava no ensino médio. Né? Porque quando você faz a preparação para um concurso militar, você estuda coisas que não. Cara, tem gente que estuda, por exemplo, eu tive que estudar cálculo para a prova da escola naval.
né? Logo após o ensino médio ali e tal, enfim. Então, eu cheguei com uma falsa sensação de ser o melhor, tá ligado? E aí, eu fui descobrindo que eu não sei nada. E eu não sei, e até hoje eu não sei nada. Eu sei um grão de conhecimento, um pequeno grão. Só que eu acho que às vezes, tipo, e aí eu fui amadurecendo essa parte. Se forem perguntar aos nossos colegas, né, aos meus amigos e tal, aos nossos amigos, eles vão ver, olha, Toretto amadureceu muito. Toretto evoluiu muito do que ele era no primeiro e no segundo semestre. Só que, por exemplo, após eu ter feito esse exame de consciência, né, e ver que eu não sei de nada e que eu estou sempre buscando algo, no que eu sei, eu passava com muito entusiasmo. Eu passava é aquilo que a gente estava falando, né? O encanto com o que eu sei, eu queria passar com muito entusiasmo. E às vezes as pessoas olhavam, pô, e esse cara, meu irmão, tá falando o que aí? Tipo, eu chegava lá no LEM, começava a conversar sobre teoremas, sobre, meu irmão, esse teorema aqui e tal, e muitas das pessoas, eu ouvi depois dizer que era arrogância minha estar falando sobre coisas que eu gosto, tá ligado? E talvez pelo eu falar entusiasmo, com muito entusiasmo, poderia passar essa sensação de, pô, o cara tá se achando. Não, assim, tipo, não, se passou essa sensação, não era a minha intenção, né? Porque eu só queria falar do que eu gostava. Então, acho que é mais ou menos aí, né? E aí, talvez seja. Eu não sei explicar porque passava, transparecia esse sinal de arrogância. No início da graduação, sim, eu era muito arrogante, eu era um cara otário. Mas depois, percebendo a minha insignificância e tal, e eu só queria falar do que eu gostava, né? E não sei se a galera lidava bem com isso, né? Principalmente a galera da licenciatura. Geralmente, muita galera da licenciatura que convivia ali comigo, eu depois ouvi falar que não gostava porque eu ficava falando de coisas, tipo, análise. Tem um cara que dizia, para que eu quero estudar análise e tal, esse boy vem aqui falar de análise. Não é fazer o quê, né? Infelizmente, né, a gente nunca vai agradar todo mundo e assim, né, uma das coisas que você fala que eu acho interessante é a taxa de amadurecimento, que eu acho que é a taxinha que ela é mais importante na sua vida, é o quanto você amadurece, né? Então, isso aí vai mudar muito a sua capacidade de autopercepção, né, no processo, que você vê quando você vai ampliando. Acho que quanto mais você amplia, mais você vê sua insignificância diante daquilo tudo, né? Então, isso vai te dando humildade, né? E eu acho assim que, infelizmente, né, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? É complicado você não falar de matemática em um curso de matemática, né? Então, se desagrada alguém, né, infelizmente, é algo que foge do nosso alcance. Exatamente. Eu queria que você tentasse, né, explicar um pouquinho para um leigo como eu, né, em breves palavras, o que você está estudando agora, né? Ver se eu consigo pelo menos pegar o feeling, né? Bom, eu entrei agora no IMPA, né? Estou no final do primeiro semestre. E eu tô com uma orientadora fantástica, que é a Luna Lomônaco. Ela ganhou uns prêmios aí e tal, e tava, pelo menos ano passado, tava muito visado nas mídias, assim, né? Se botar no YouTube, assim, Luna Lomônaco, vai aparecer vários vídeos dela. E o que ela estuda, a grosso modo, é sistemas dinâmicos. O que é um sistema dinâmico? Um sistema dinâmico é basicamente você olhar, por exemplo, para um pêndulo. Pensa num pêndulo. Você tá com um pêndulo aqui, você dá um peteleco, ele começa, né? Isso daí vai evoluindo com o tempo. Se for um pêndulo simples, o comportamento é trivial, né? Porque ele fica ali, assim, 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 e as leis da física vão agir e ele vai parar, né? Com um determinado tempo. Se for um pêndulo duplo, ou seja, você tem um fio, aí tem um ponto de massa aqui. E ligado a esse ponto de massa, você tem outro fio e outro ponto de massa.
e você dá um peteleco no último aqui. Quando começar a fazer o movimento, ele é muito mais caótico do que o primeiro, porque o momento de massa desse daqui age nesse daqui e começa a ficar muito doido, né? Se você for olhar a trajetória de um pêndulo duplo, ao longo do tempo, você vai ver coisas acontecendo meio loucas, né? E é isso que um sistema dinâmico faz, tá ligado? Um sistema dinâmico geral, ele estuda coisas que evoluem com o tempo. Então, a área, a grosso modo, é isso, entendeu? Você pega sei lá, estuda a lei presa-predador em uma, em uma comunidade de coelhos e guepardos, digamos assim. E aí você vai estudando, você vai analisando a evolução com o tempo daquela comunidade e vê a dinâmica que ocorre naquelas espécies. A grosso modo é isso. Só que o estilo de matemática que a gente, tipo, a gente não usa modelagem matemática para ver isso. A gente usa coisas abstratas de matemática para estudar esses entes, entendeu? Então entra geometria, topologia, análise. E é uma área abstrata da matemática, assim, os sistemas dinâmicos. Mas há as aplicações, né, que são corriqueiras, né? Tipo, olhar a comunidade de presa-predador, olhar a evolução, sei lá, de climas, né? Tipo, muita gente pega modelos de sistemas dinâmicos para analisar a evolução de climas, para fazer previsões, mas é uma área abstrata. E, né, fazendo um pouco de propaganda, a medalha Fields que a gente ganhou foi de um cara que trabalhava em sistemas dinâmicos. Né? O Arthur Alves, ele era um dinamicista. E é isso. A minha área em particular é dinâmica holomorfa. Né? É uma área um pouco mais específica, que é estudar sistemas dinâmicos via iteração de funções, onde essas funções elas têm parâmetro complexo, né? São funções holomorfas, o Diego se lembra. São funções que têm derivada complexa e você começa a iterar elas, né? Iterar, eu digo compor. Você pega f, depois aplica f em f, f, e aí vai ao longo do tempo. E aí é estudar esses entes, e um ente vinculado a essa área que é muito famoso são os fractais. Por exemplo, quando você itera uma função holomorfa, ela gera, no plano complexo, fractais, aqueles fractais bonitos, né? O conjunto de Mandelbrot é muito famoso, e é um ente da área de dinâmica holomorfa. Então, a grosso modo, é isso, entendeu? É uma área que eu me encantei profundamente pelas técnicas que usa, pelas figuras que você coloca no computador. Você pega um polinômio, começa a iterar e vai aparecendo uns fractais muito loucos, tá ligado? E o mais impressionante é que, só para terminar, os caras dessa área de dinâmica holomorfa lá no início, eles conseguiram provar os seus teoremas olhando para figuras de computador. Olha só. Tipo, o John Hubbard, que é um proponente dessa área, ele estava querendo ensinar, ele estava querendo introduzir na disciplina de cálculo dele coisas de computação, porque início da década de 80 estava o início da computação, né, ali, o início de programação em computadores. E aí ele queria introduzir isso no currículo. Aí foi ensinar método de Newton de resolver equações usando o computador. E aí ele, ao iterar o método de Newton, gerou um fractal na frente dele lá. Demorou 2 dias. Tipo, o computador era a manivela, né? Demorou 2 dias para gerar, e quando ele gerou, ele fez, olha, que legal essa imagem. Aí começou a pensar nessas coisas e tal. E aí, ao iterar, por exemplo, um polinômio de grau 2, você pega um polinômio de grau 2, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. E você começa a iterar isso. Na frente dele, apareceu o conjunto de Mandelbrot. E aí ele olhou para aquele conjunto e decidiu provar propriedades sobre ele. Começou a provar teoremas acerca do conjunto de Mandelbrot olhando para a figura. Ou seja, isso era uma coisa, assim, para matemáticos era uma coisa inédita, né? Então, tem essa peculiaridade. A gente pode, quando a gente quer provar um teorema em dinâmica homomorfa, a gente às vezes coloca no computador, olha a imagem que está sendo gerada e olha, tem essa propriedade. Vamos ver se a gente consegue provar. Então é isso. A grosso modo é isso. Eu acho que ficou muito mais complicado do que eu queria, mas é isso.
Não, acho que deu para ter uma compreensão geral assim, né? E só para os meus alunos que estão assistindo, né, a importância daqueles conhecimentozinhos que a gente vê lá no ensino médio, por exemplo, ó, na fala do Toretto, né, ele fala sobre funções, né, que está modelando os problemas, ele fala sobre números complexos, que é uma coisa que a gente também vê lá no ensino médio, sobre polinômios, ele vai falar um pouquinho de geometria quando ele fala dos fractais. Então tem um montão de coisa interligado aí, né, que a gente vê lá no ensino médio, só que lá é uma coisa bem límpida, né, é bem um basicão assim para você ter um primeiro contato, né, e depois ele vai colocando mais coisas avançadas. Então, por exemplo, um pouco de análise numérica, de computação numérica que ele fala aí para fazer essas interações, um pouquinho de cálculo, né, para o pessoal que já está ali no começo da graduação. Então, a importância de você ir fazendo sua base, né, para poder chegar lá na frente e ter uma compreensão ampla, né? Cara, eu queria te questionar, né? Vou fazer uma pergunta. Como começar a estudar matemática? E eu vou botar entre parênteses, né? Que aí para mim, uma coisa que eu vou guardar, né? Avançada. Então, eu vou deixar a pergunta assim: como estudar matemática, entre parênteses, avançada? Que aí você pode desdobrar essa pergunta um pouco. Beleza. Cara, assim, a pedagogia tem muitos métodos, né? Eu vou falar o que funciona para mim. Para mim, estudar matemática, por exemplo, se o cara decidiu, ó, vamos começar, eu quero começar a estudar matemática hoje. Saber matemática. É aquilo, cara, é pegar um livro bom, não pegar um livro reeiro, cara. Às vezes o livro ruim acaba com você, bicho, na moral. Então, procura livros bons, procura referências boas. Né? Quero estudar cálculo. Quais são as melhores referências? Agora, tipo, estudar um livro de cálculo para matemáticos. Eu quero estudar matemática. É isso? A pergunta é essa, né? Estudar matemática. Então, pega um livro de cálculo para matemáticos. Ali você vai ver o cerne do problema do cálculo. Eu quero indicações também. Quem... Já fala e já põe. Pronto, um livro muito bom de cálculo, na minha opinião, infelizmente não tem traduzido para português, mas tem para espanhol, quem tiver facilidade com espanhol, é o Spivak. Tem um livro chamado Cálculos, que é do Spivak, que é um livro que ele não é tanto de cálculo, mas é mais uma introdução à análise, só que é muito didático. Então, para um cara, por exemplo, que já viu algum, digamos assim, um cara que já viu algum conceito de derivado limite e quer saber o cálculo mesmo, né? Tipo, saber as coisas de cálculo, eu garanto. Ele não vai ser um livro muito demonstrativo, tipo, a demonstração de tudo e tal, mas é um livro que lhe ensina as vicissitudes do cálculo. Em português, eu acho que o melhor em português é o Guidorizzi. O livro de cálculo do Guidorizzi, para quem não tenha, né, tipo, facilidade com outras línguas, o livro do Guidorizzi é o melhor. E, bom, voltando àquela pergunta de como estudar matemática, pega uma referência boa e estuda. Eu acho que, tipo, a ideia é sentar ali, olhar, tentar entender o que está tentando se passar ali, olhar exemplos é muito importante. Livros que contêm exemplos é muito importante, porque, sei lá, você olha teorema fundamental do, sei lá, digamos, um pouco mais básico. Teorema de Tales. Você já deve ter falado de teorema de Tales nas suas aulas, né? Pronto, teorema de Tales. O cara vai lá, mostra o teorema de Tales, demonstra, porque matemática não é aplicação. Aplicação fica para as ciências aplicadas, na minha opinião. Matemática é uma ciência lógico-dedutiva. Então, eu acho que passa pelo ensino de matemática você demonstrar. Porque a galera que começou a fazer matemática, no sentido que a gente sabe hoje, né, a escola grega, eles não pensavam diretamente em aplicações. Então, assim, eu acho que a matemática, para se estudar e entender direito, tem que ver as demonstrações. É a minha opinião. Então, pega ali Teorema de Tales, vê a demonstração e vê exemplos, para tentar fixar aquilo. Entendeu? Então, eu acho que o estudo da matemática passa por isso. Você pega o livro, quero estudar tal coisa de matemática. Olha,
se debruça ali, vê as demonstrações, porque nas demonstrações tem muitas ideias de como atacar problemas, isso é importante. E é isso. E referências, cara, bom, eu acho que, por exemplo, para matemática avançada, para quem quer estudar matemática avançada, é imprescindível saber demonstrar. Então, eu vou dar um livro de demonstração, é o John Fossa, tem um livro do John Fossa acerca de demonstrações, eu só não lembro o nome direito, mas é um livro muito bom para aprender a demonstrar técnicas de demonstração. E após essa parte de aprender a lógica, né, das demonstrações, você pega um livro de análise. E, na minha opinião, o melhor é o Elon. O curso de análise, volume 1, é o maiorzinho, né? O volume 1. Tem gente que não gosta. Tipo, eu já vi opiniões das mais variadas sobre o livro, que é A é muito difícil e A é muito fácil. Eu já ouvi essas duas opiniões. Eu acho que é um livro perfeito para você iniciar o estudo de matemática avançada. E é isso. Se você quiser mais referência, Diego, eu mando no zap. Beleza. Eu quero perguntar agora, né, onde você quer chegar aí nesse caminho da genialidade, né, como a gente vem conversando aí, né? Onde você pretende chegar, onde você se vê, né? Qual o seu desejo, para onde você vai estar lá quando você estiver na sua, né, no fim da sua caminhada. Cara, assim, eu pensava em ser matemático, né? Quando eu entrei. Eu já entrei com essa viagem de ser matemático, provar teoremas. Eu atualmente ainda quero, mas eu desejo mais um desejo menor é ser professor. Eu quero muito ser professor, quero passar conhecimento. Eu acho que atualmente é algo que, que me impele muito ideal. E tipo, do caminho que eu estou seguindo, eu necessariamente tenho que ser professor de universidade, né? E eu escolhi tentar seguir ser professor de universidade porque, querendo ou não, te dá uma liberdade maior. Eu acho que na universidade, o professor ele tem uma liberdade maior de ensino. Eu acho. Ainda não é uma liberdade plena, mas te dá uma liberdade maior do que no ensino médio. Tipo, no IFRN te dá uma certa liberdade, mas ainda assim você tem que seguir uma certa, né, tipo, um certo segmento de conteúdo, né? Então eu decidi ser professor de universidade, passar esse conhecimento. Mas no meu estágio final, porque do jeito que eu percebo atualmente as coisas, eu quero ser um cara que conhece. No meu estágio final, onde qualquer pessoa chegue para mim e pergunte sobre qualquer tema e eu tenha algo para falar. Então, atualmente eu me vejo nisso, entendeu? Chegando aos meus 60, 70 anos, sendo um sábio. Imagina aqueles sábios eremitas de antigamente, né? O cara, poxa, bicho, quer saber de alguma coisa, vai lá perguntar ao fulano que ele manja de tudo. E tipo, é uma inspiração nos mestres clássicos, né? Se você for procurar saber sobre Euler, número de Euler, né? Tipo, Euler é um dos matemáticos mais famosos. O Euler, ele tinha artigos, e aqui eu estou só falando de artigos, mas não necessariamente precisa ser, você precisa publicar artigos. Mas tinha artigos dos mais variados temas, desde ética até jardinagem. Tipo, o Euler tem um artigo sobre jardinagem, eu consegui achar um artigo do Euler sobre podar plantas. Olha só. Então, tipo, era um cara que tinha um conhecimento geral, né? O Leibniz também. Se você for olhar o Kant ele conhecia muita física e muita matemática, além de ser um gênio da filosofia. Então, o meu estágio final é isso. O meu desejo é de alguém chegar para mim e perguntar alguma coisa, eu ter algo para falar sobre aquela coisa que ele está perguntando. Independente do que seja, tá ligado? Então, o meu desejo atual é, se for levar para o meu desejo profissional, eu quero ser um matemático que tem algum teorema provado, eu quero que tenha um teorema, pelo menos um com o meu nome. Ser um professor, né? Eu acho que
o magistério, ele é uma profissão fantástica que, infelizmente, no nosso país, e principalmente com esse governo, não é valorizada. Mas eu quero ser uma pessoa que... Meu irmão, me fala aí sobre Ética a Nicômaco de Aristóteles. Olha aí, tipo, uma coisa tão... Meu irmão, eu sei sobre esse livro, eu li ele. Eu sei, eu posso falar alguma coisinha sobre ele. Eu quero ser esse cara, tá ligado? Eu quero chegar no final e ter essa capacidade de conhecimento. No final das contas, teremos um José Vitor polimata, né, no fim de sua carreira. Se daqui a alguns anos, né, eu quiser ver um curso de um professor José Vitor feliz e realizado, ministrando aulas, né, qual universidade eu vou ter que procurar para sentar a bunda na cadeira e assistir esse curso? Ah, cara, aí... Olha só, eu tenho... É claro que eu não vou falar todos os motivos por trás, mas eu tenho um desejo de voltar para o UFRN. Assim, atualmente eu tenho esse desejo por vários motivos, né? Mas... E que não cabe falar aqui, mas, tipo... Eu espero voltar ao UFRN e você, quando vier a Natal novamente, porque eu sei que você vai ganhar o mundo aí, né? Você vai para vários cantos, você gosta de viajar. Mas quando você voltar e quiser... Olha, eu espero estar na UFRN. E aí você vai lá e assiste um curso de cálculo comigo. E aí você vai ver que cálculo não é aquilo que foi ensinado para você. Show de bola. Duas perguntinhas rápidas já encaminhando aqui, né, para o final da nossa entrevista. Um erro e um acerto. Um erro e um acerto. Rapaz, o acerto, obviamente, foi... Eu não sei se foi um acerto ou foi um acaso do destino, mas o acerto foi conhecer a minha esposa, Silvia Gabriela. Um erro, a parte do errar é meio complicada. A gente geralmente não consegue ver erro, né? Assim, tipo, achar o erro é mais difícil do que o acerto. Mas um erro foi, sei lá, me especializar um pouco, tipo, cedo demais, tá ligado? Acho que isso talvez tenha sido um certo erro da minha parte. Mas não me arrependo, né? Porque que eu estudo especializado hoje é algo que eu amo. Mas acho que eu tenho a visão que eu tenho atualmente de coisas mais gerais, né? De ser mais generalista, eu poderia ter tido isso antes. Então acho que um erro foi se especializar muito cedo. Um recado para quem quer estudar matemática ou quem está começando a estudar matemática. Ah, cara, perseverar. Porque se você for um gênio, para quem estiver ouvindo, se for um gênio, tem que perseverar do mesmo jeito. Porque é como eu falei, né? Não adianta ser um gênio se não estudar. Não adianta. Então, eu costumo dizer às pessoas que, né, as pessoas que, tipo, você faz o quê? Bom, eu estudo matemática. Eu gosto de me dizer que eu sou um aspirante a professor de matemática. E, pô, cara, matemática, sempre é aquela reação, né? Matemática, cara. Como assim? Você é louco. A prima de Gabriela, quando soube que eu ia fazer mestrado em matemática, disse: eu não confio nele, tá ligado? Brincando, obviamente, mas, cara, é um cara que faz matemática, um mestrado em matemática, eu vou. Então, tipo, a matemática tem essa visão, né, de coisa muito. Mas ela é difícil. A matemática, eu tendo a dizer ao pessoal que. O professor que diz assim, a matemática é muito fácil, eu não concordo, sabe? Eu acho que a matemática, em qualquer estágio que você tiver nela, ela tem a sua dificuldade, ela tem a sua peculiaridade, e só ultrapassa a peculiaridade se você tiver empenho, né? E perseverança. Então, para você seguir em matemática, precisa... Se você for um gênio, tem que perseverar. E se não for, precisa perseverar mais ainda. Apareceu uma dificuldade, tentar transponer, tá ligado? Não importa um dia, dois, uma semana, um mês, é tentar, não ter medo. E eu acho que tendo esse componente, a pessoa consegue. Gente, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de Zé Vitor aqui no canal, né? Foi para mim um momento de muito aprendizado, né? Espero que para vocês também.
Me sinto honrado de recebê-lo aqui, né? E sei que ele é bastante atarefado aí, né? É, Fazer um listas e mais listas para fazer, coisas, tem um bocado de coisa para fazer, mas é isso. E ainda assim tirou um tempinho aqui, né, para compartilhar um pouco da experiência dele, né? Também tem o tempo que ele precisa dedicar à família, ao mestrado, à graduação, aos estudos, aos outros projetos, né? Então, agradeço demais você ter tirado esse tempinho aqui, compartilhar um pouquinho da sua experiência e gostaria de deixar aberto aí um espaço para você dar algum recado, falar alguma coisa, algum projeto que você tenha, né? Algo como as pessoas te encontrarem, né? Um espaço seu para você deixar algum recado. Não, cara, assim, se tiver alguma dúvida em matemática, o Diego pode passar. Assim, o Diego é muito melhor professor do que eu, então, tipo, ele consegue tirar dúvida melhor do que eu, mas, sim, se tiver dúvida sobre a carreira matemática, né, pode procurar meu Instagram aí, @VictorT_Medeiros, tá lá. E o último recado é, cara, independente da área, independente do lugar onde você for, independente da trajetória que você seguir, nunca deixe as pessoas falarem que não pode, tá ligado? Que não é real, que não vai rolar, e independente disso. Você segue. Se não for aquilo que você quer, você muda. Porque a gente tá com uma qualidade de vida atualmente de viver cerca de 80 anos, né? Tipo, a gente tem uma quantidade de vida que nossos ancestrais e antepassados não tinham. Então, se você erra uma vez, não tem problema. Se erra outra, não tem problema. Em algum momento acerta. Em algum momento você consegue pegar o dardo e acertar bem no meio da mira. Então, a minha frase final é essa. Ou agradeço também ao Diego esse projeto aí de estar falando com a galera mais próxima para dar exemplos de que não é só um só caminho ou uma só direção, né? São vários aspectos. Inicialmente falou com um policial federal, agora está falando com alguém menos, né? Tipo, é mestrando em matemática, mas, tipo, estou na maior instituição do país, né, de matemática, então é algum feito. Vai vir outro também com alguma experiência diferente, e é muito, muito legal essa ideia aí sua, Diego, de estar fazendo isso para os jovens do estado do Rio Grande do Norte, porque, querendo ou não, o Rio Grande do Norte, infelizmente, não é tão conhecido. Isso é inacreditável, a gente só é conhecido por Genipabu ou Ponta Negra. Né? Então, é difícil, né? Assim, tipo, é complicado a gente ter alguma oportunidade maior, né? Geralmente, quando a gente quer algo diferente, a gente tem que ir para fora do estado. Né? Paraíba é um estado ao lado e tem muito mais oportunidades do que o nosso estado, infelizmente. O Ceará também. Então, muito, muito, muito legal, Diego, essa sua iniciativa. E é isso. Obrigado aí e é nóis. Show de bola, agradeço demais. Gente, se você gostou desse bate-papo aí, né? Deixa o like, compartilhe com alguém, tá? Segue lá o Zé Vitor para você acompanhar um pouco dessa trajetória dele lá no IMPA, né? E é isso, um beijo no coração de vocês, bora estudar e valeu!